Do Senhor. Prezado pastor Carlos Matias, disse o apóstolo Paulo: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Mas antes ele tinha dito: se está batido, se a ter fartura, como a padecer necessidade. Independente das circunstâncias, o que faz o cristão prosseguir é saber em quem ele crê. E o que tem te sustentado ao longo da história é a fé que você tem demonstrado e persevera nela desde os seus mais tenros dias. E é por isso que nós viemos aqui hoje agradecer a Deus. Parece que é 69? Hã? 68? Que bênção! Nossa! Tá perdendo? Não, tá certo, a pandemia fez a gente perder 2 anos. Aleluia. Pastor Camais e demais obreiros, nossa saudação em nome do Senhor Jesus, ao prefeito, vice-prefeito, a deputada e os demais queridos, também nossa saudação em nome de Jesus. Dirigir culto de aniversário é um desafio, viu, Noé? E nunca é fácil a gente estar diante de um público para falar em nome do Senhor Jesus. Embora seja um momento festivo, um momento de ação de graças, mas pesa sobre nós a responsabilidade de falar o conselho de Deus. Eu queria convidar você para em breves minutos meditar comigo num texto bíblico, no livro do Apocalipse, capítulo 4. Versículo de número 1. Aleluia. Apocalipse capítulo 4, verso 1 diz assim: depois destas coisas olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu, e a primeira voz, que como de trombeta ouvira falar comigo, disse: sobe aqui e mostrar-te as coisas que depois destas devem acontecer. João era o último apóstolo vivo. Por volta do ano 82 da nossa era, Domiciano havia subido ao império como imperador. Foi conhecido como segundo Nero, terrivelmente assolador da igreja. Um tempo terrível que a igreja sofreu até com a inauguração do Coliseu em Roma. João era pastor em Éfeso, e a caçada por aqueles que perturbavam politicamente o império era notável, e os cristãos eram considerados aqueles que perturbavam a paz do império. Domiciano, entendendo que João era uma ameaça para o império, tomou-o preso e lançou na ilha rochosa do mar Egeu, chamada Patmos. Ali no meio das feras, das cobras venenosas, aquele velhinho de cabeça branca foi colocado para ser morto. Num dia de domingo, bem cedo ainda, João estava pensando nas igrejas, pensando na responsabilidade do pastoreio, o cuidado com os obreiros. Diz o texto sagrado que João, lá na ilha, ele no dia de domingo, ouve uma voz de trás dele que ele chamava pelo nome. E ele, quando olha para trás, ele olha e vê uma imagem maravilhosa, uma imagem tão gloriosa que ele jamais tinha visto antes. A voz era como voz de muitas águas, os cabelos eram brancos como a lã, os olhos como chama de fogo, os pés como latão reluzente, como tivesse sido refinado na fornalha. E a voz dizia a ele: o que vês, escreve-o num livro e envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia, a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo e a Tiatira,
e a Sardes, e a Filadélfia, e a Laodiceia. É interessante, ontem comentava com o pastor Joani, que a carta que aquele ser maravilhoso lhe interessava para que João escrevesse e direcionasse para as igrejas da Ásia, era, na verdade, cartas para ser lidas na frente da igreja, mas a carta era direcionada ao anjo da igreja. Você vai ver em todas as cartas o Senhor Jesus dizendo: e ao anjo da igreja que está. É interessante que o pastor, imagina que o pastor Carlos Matias recebendo as homenagens hoje, e se de repente recebesse uma carta que vinha lá do trono da glória, para ser lida para a igreja. Imagino nesse dia festivo, nesse dia de festa, qual era a carta que o Senhor Jesus endereçaria para a igreja que está em Timóteo, mas que fosse direcionada em primeiro lugar ao pastor da igreja. E na primeira revelação que João tenha tido lá na ilha de Patmos, ele estava muito sozinho. Eu faço questão de mencionar e lembrar que o pastor, ele é a ovelha mais isolada do rebanho. Quanto mais alta é a posição na hierarquia administrativa da igreja, mais isolado a ovelha se torna nesse rebanho. E João, ele era o último dos apóstolos ainda vivo, e eu imagino quanta solidão ele sentia naquela ilha, quantas lágrimas ele tinha derramado ali naqueles dias. Mas nessa primeira revelação, nesse primeiro encontro, é Jesus que desce na ilha para visitar a João. É ele que vem para falar com João a situação das igrejas e dizer para ele: sou eu que ando no meio dos 7 castiçais de ouro e tenho as 7 estrelas na minha mão. Eu imagino que o seu cuidado pastoral, o seu cuidado apostólico fosse tão zeloso quando a gente lê tanto o Evangelho como as suas cartas, a forma amorosa como João se dirigia aos irmãos, à igreja, aos obreiros, ainda mais com o Senhor Jesus, com quem ele podia reclinar em seu peito. Agora é Jesus que vem até a ilha para abraçá-lo e dizer: eu estou aqui vivo para todos sempre. Eu, na verdade, fui morto, mas estou vivo e trago na minha mão as chaves do inferno e da morte. Não é o poder de Domiciano que vai tirar a sua vida, não é isolamento social e nem tampouco a prisão aqui na ilha que te vai afastar de mim. Eu estou aqui, quero te dizer, acalma o teu coração. Eu ando no meio da igreja e tenho os pastores na palma das minhas mãos. Mas é interessante que João fica sabendo de primeira mão o estado dos pastores, bem como o reflexo do comportamento dos pastores nas igrejas. Quando diz a igreja de Éfeso, ele diz assim: você tem doutrina, você coloca aqueles que se dizem apóstolos em prova e os acham mentirosos, mas tem uma coisa, você tem tudo isso, é tão zeloso, mas faltou o primeiro amor. Na frente da igreja. E ele diz assim: te aconselho a rever os seus conceitos, porque senão brevemente virei a ti e tirarei o teu castiçal. Para a igreja de Esmirna, Jesus direciona para você: tem nome de pobre, mas tu és rico. Fala para aquele pastor, quem sabe era aquele mais humilde do colégio de pastores, da convenção daqueles dias da Ásia Menor, e de repente todo mundo achava: lá vem o irmão lá naquela igrejinha mais longe de Esmirna, e Jesus diz para ele na frente da igreja: tu tens nomes de que és pobre, mas és rico. Eu conheço a tua tribulação, eu conheço a tua pobreza. Ser fiel até a morte, e você terá coroa na vida. Para a igreja de Pérgamo, Jesus vai falando assim: eu te conheço, rapaz, eu conheço o teu caminho, eu conheço o teu zelo, eu conheço a tua fé, retens o meu nome, e o lugar que você está é o trono de Satanás, mas sei que tem um problema sério contigo, são umas pequenas, bem irônico, Jesus disse, tem umas pequenas coisas contra ti, você está tolerando aí a doutrina de Balaão.
aqueles que andam mercantilizando com o Evangelho. Você está tolerando muito isso aí, pastor? É Jesus que fala com o anjo da igreja, na frente da igreja. Para a igreja de Tiatira, Jesus disse: meus olhos têm chama de fogo. Eu te conheço, rapaz. Eu sei que você está mais ou menos aliado com a tal de Jezabel. Sabe aquela manipuladora que fica manipulando tudo na igreja? Você está assim com ela. A gente faz a ideia da Jezabel daquele monte de vaidade, mas é muito mais do que isso. A vaidade era pouca coisa perto de tudo que ela fazia, de influência, de manipulação, de tanto joguinho político que ela fazia no meio da igreja. Jesus está falando com o anjo da igreja: eu conheço as tuas obras, eu sei o que você está arrumando. Para a igreja de Sardes, Jesus diz assim: eu tenho 7 espíritos de Deus e as 7 estrelas. Ser vigilante, rapaz. Sabe por quê? Você só tem nome de vivo, mas você está morto. Você já pensou, irmãos, o que é um pastor ouvir o que Jesus escreveu para ele na frente da congregação? Você só tem nome de vivo, mas você está morto, rapaz. Para a igreja de Filadélfia, carta maravilhosa. Você tem pouca força, mas não nega o meu nome. Aleluia. Eu vou fazer com que os da sinagoga de Satanás venham e te reconheçam e saibam que eu te amo. Sabe por quê? Aquilo que eu abri, ninguém fecha, e o que eu fechei, ninguém abre. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. E por último, Jesus direciona para a igreja de Laodiceia: você tem muita riqueza, você está falando que é abastecido. É a única igreja que eu acho que pediu emancipação. Das 7 igrejas da Ásia Menor, pastor Calais, é a igreja que pediu emancipação, pastor Cláudio. Porque ela diz: eu rico estou, enriquecido e de nada tenho falta. Mas Jesus estava lá de fora. Ele estava lá de dentro, estou à porta e lá. Jesus grita de fora, dizendo: eu aconselho que de mim compres ouro provado do fogo, para que te enriqueça. Essa riqueza que você tem aí, dessa lã, dessa riqueza dos homens, dos comerciários que congregam contigo, elas são simplesmente terrenas, mas eu quero que você tenha experiências com a glória, com a manifestação do poder. Também óleo, o colírio, para que você possa ver a riqueza da minha presença e da direção da minha vontade. Também pureza para a tua vida, santidade, vestidos brancos, para que te vistas e não apareçam as vergonhas da tua nudez. Jesus fala naquele primeiro momento para João: João, deixa que eu cuido da igreja. A igreja é minha e eu ando no meio dos 7 castiçais de ouro e cuido de cada pastor. Mas no capítulo 4, você vai perceber que o versículo começa assim: depois destas coisas. Quer dizer, depois daquela primeira revelação, depois daquele primeiro encontro. Não foi Jesus que foi lá na ilha para visitar João. É que João escuta a voz, aquela primeira voz, ele olha para um lado, olha para o outro. A primeira vez falou com ele, chamou ele de trás. E agora ele olha para um lado, olha para o outro, não vê. E aí de repente, onde é que é? Para o chão não tem jeito, para o lado não tem. E ele olha para cima e vê uma porta aberta no céu. A voz não vinha de baixo, a voz não vinha do lado, a voz não vinha de trás, a voz vinha de cima. Aleluia. E a voz dizia assim: sobe aqui, João, que eu vou te mostrar as coisas que depois destas vão acontecer. Se você ler lá no capítulo de número 1, você vê no verso 19, ele escreve as coisas que tens visto, as que são e as que depois dessas hão de acontecer. Mas agora, João só ouve dizer assim: você vai ver as coisas que depois dessas hão de acontecer. A realidade das igrejas que incomodava tanto a João, Jesus tinha dito para ele no primeiro momento: eu cuido delas, eu cuido delas. Você descansa o seu coração, porque eu estou cuidando de tudo. Mas agora eu quero te mostrar o que depois de toda essa prisão ainda tem para acontecer, João. E aí João tem, aleluia, uma visão do trono. Se você ler o capítulo 4, você vai ver que João olha e vê um trono maravilhoso.
ele consegue descrever com tanta riqueza de detalhe, mas é uma imaginação dele, como ele podia detalhar em uma condição humana, mas era muito mais do que a sua mente pudesse imaginar. Ele vê o trono, ele vê a glória do trono, ele vê a proclamação dos santos que estavam diante do trono, que diziam: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que é e que há de vir. Ele vê isso tudo. Jesus está mostrando, parece de mãos dadas com João, dizendo: João, você está vendo aí a aflição do seu isolamento? Você está vendo também os cuidados das igrejas? Mas olha aqui, João, olha o céu que ainda tem para te dar. Pastor Carmo, demais obreiros, Pastor Calais, as aflições deste tempo presente não servem para comparar com a glória que nos há de ser revelada. A gente lida, a gente trabalha, a gente se desgasta em função do trabalho que nos é dado, mas tem uma coisa, Jesus está dizendo: pode se desgastar, pode se entregar, porque eu tenho uma glória para te mostrar, que vai além, que transcende as riquezas, as glórias, e vem quando supera toda a aflição que tem parado e passado aqui na terra. É por isso que Paulo, que viu e foi até o terceiro céu, ele disse: em todas estas coisas podemos dizer que somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Mas João não tinha visto isso ainda. João não tinha visto isso. Ele viu a glória do trono. E quando começa o capítulo de número 5, João está assistindo tudo que lhe era dado para ver. Ele vê o trono e vê assentado sobre o trono, e ao lado do trono um livro selado por dentro e por fora. E quando ele vê aquele livro selado por dentro e por fora, João percebe que no meio daquele ambiente de glória surge alguém, um anjo forte que bradava dizendo: quem é digno de abrir o livro e desatar os seus selos? E ele começa a observar o movimento e ninguém se move. Ali no céu, diante do trono, ninguém se move. Mas não era só no céu. Diz o texto sagrado que nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro e nem desatar os seus selos. Ele olha e vê ali na galeria dos anjos, arcanjos, querubins e serafins, ninguém capaz. Aí certamente ele pensando em Abraão, Isaac, Jacó, lembrando dos apóstolos, ninguém dos que estiveram na terra pudesse então ser digno de abrir o livro e desatar os seus selos. E quem sabe aqueles que ainda estavam vivos também pudessem pensar: será que tenha pelo menos alguém que está na terra possa abrir o livro e desatar os selos? E ninguém se moveu. E ele começa a chorar, e chorar muito. E diz a Bíblia, no texto sagrado, que quando ele estava chorando muito, um dos anciãos vem até ele e diz: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus selos. Aleluia. O que João viu lá no Calvário, debaixo da cruz, perto de Maria, era um rosto ensanguentado, um corpo desfigurado, um cenário desolador, um cenário terrível de assolação. Mas agora ele via diante do trono, aleluia, aleluia, aquele que tinha o poder de abrir o livro e desatar os seus selos. Aleluia, aleluia. Só que ele ouve a distinção, ele olha e vê aquele que era como a imagem de um cordeiro que havia sido morto, mas ele ouve a distinção que ele não era o cordeiro, mas era o leão da tribo de Judá. Aleluia, a descendência de Davi, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, e que fecha e ninguém abre. Então tenho o privilégio de ver, irmãos, eu corro para concluir esses próximos minutos. É que quando aquele que tinha o poder de abrir o livro e desatar os seus selos,
ele percebe que os anciãos, os animais, prostram diante do trono, tendo todos eles harpas de ouro, salvas de ouro, cheias de incenso. Aleluia! Que são as orações dos santos. O Senhor Jesus leva João até aquele lugar maravilhoso para ver o valor e o preço da adoração. Ele vê que os anciãos, os 24 anciãos e os 4 animais tinham salvas de ouro, que estavam neles depositado adoração e oração. O serviço da igreja permanece diante do trono. Talvez nessa noite você não perceba, mas você está sendo alvo de tanta oração. Talvez você não perceba que você está aqui por resultado de oração. Talvez você não perceba que a proteção que você teve lá no seu serviço hoje, enquanto você era ameaçado, enquanto você sofria, quem sabe o tipo de ameaça, é resultado de oração de alguém. E essa oração permanece diante do trono. Me dá licença para mencionar, pastor Carlos Matias. Naquele terceiro sábado de 1983, lá no bairro Alvorada, na vigília, quando eu voltava com uma brincadeira lá na casa do pai do irmão Elton Alves, que passo na igreja para simplesmente falar que tinha passado na igreja e que estava na igreja naquele sábado, mas eu não sabia que papai tinha estado na igreja e que já tinha ido, irmão Oswaldo. E eu cheguei, ajoelhei ali, fiquei esperando passar uns minutos até que alguém coloque a mão sobre a minha cabeça. Eu era um garoto de quase 13 anos de idade, gostava das aulas do nosso querido Tita, gostava também de estar no grupo de adolescentes com o Denis, gostava de estar na igreja nas terças-feiras, quando o irmão Cícero, o presbítero Cícero, ministrava a palavra, gostava de ouvir o pastor Gonçalves, gostava de ouvir o pastor João dos Santos. Como era bom estar na terça-feira, irmão Juscelino. Como era bom também estar nos domingos, depois da escola dominical, visitando os alunos ausentes, na segunda-feira ainda de bermudinha, calção rasgado atrás, e visitar os alunos ausentes. Mas aquele sábado foi diferente. Eu estava. Alguém colocou a mão na minha cabeça. E aquela frieza que tinha foi dando lugar a um calor tremendo e sobrenatural. Quando me dei por conta, estava à frente falando mistério e precisou do Juscelino e mais alguém que eu não lembro mais quem, precisar de explicar para o meu pai por que eu estava chegando na igreja quase meia-noite, em casa quase meia-noite. É que a gente precisa entender que você não está aqui à toa e nem sozinho. Alguém já orou por ti e a oração desse permanece diante do trono fazendo efeito. Deus, na sua infinita misericórdia, Ele zela pela oração que é feita aqui na terra, e os anciãos e os animais sustentam perante Ele, aleluia, enchendo suave a adoração e o serviço da igreja na terra. Mas o que fazia mais digno de abrir o livro e desatar os seus selos é de que Ele, com o seu sangue, comprou homens de toda língua, de povo e toda nação, para fazer reis e sacerdotes, para reinar com Ele para todo sempre. Aleluia. Pastor, apóstolo João, eu quero te mostrar as coisas que depois das aflições desses dias ainda devem te acontecer. Tu verás a glória do trono, tu verás a santidade do trono, e tu verás o resultado do serviço e da adoração da igreja. E também serás coroado com o serviço com o qual o Senhor Jesus te comprou para te fazer rei e sacerdote, para reinar com Ele. É assim que aqueles que permanecem firmes haverão de ser condecorados, porque bem-aventurados são aqueles que lavaram as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que possam entrar na cidade pelas portas e receber o galardão que Jesus reservou para a igreja. Portanto, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito Santo diz à igreja.
Amém.